Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que eu acho muito interessante, que é dever e trabalho, ou trabalho e dever, né? No programa de hoje, então, a gente tem a presença da nossa querida irmã e amiga Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática, né? Eu sempre falo que é uma alegria estar aqui, e realmente é, gente. É uma alegria fazer esse programa aqui com o Jefferson. A alegria é nossa, Lara, sempre com a sua presença aqui nos ajudando, nos auxiliando, né? Esse programa de hoje, nos programas que a gente está sempre atuando junto aí, né? Então, antes de começar o programa, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Convidar vocês aí a se inscrever no canal, né, a divulgar o nosso programa de hoje, porque é muito importante. A gente está vivendo momentos difíceis na humanidade, né? E muitas pessoas estão perdendo seu equilíbrio, estão perdendo seu bom senso. E por isso que, nesse exato momento, a gente precisa, então, que você convide seu familiar, seu amigo, convide as pessoas que estão nas suas redes sociais para poder assistir esse programa, porque é o que a gente sempre fala, né? Nos ajude a divulgar a boa mensagem de Jesus, porque Jesus é o médico dos médicos e ele, somente ele tem o remédio, tem o medicamento que vai curar as nossas enfermidades morais e as enfermidades também do corpo e da alma, né? Então é muito importante que nós saibamos aí ajudar na divulgação, né, da mensagem de Jesus, porque é nosso dever. A gente vai falar sobre dever hoje, é nosso dever, e a caridade também está colocada em prática, porque se a gente cumprir nosso dever, a caridade também está sendo colocada em prática através da divulgação do Espiritismo. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre uma mensagem do Emmanuel, da Psicografia de Chico Xavier, do livro Pensamento e Vida, que eu acho muito interessante, tá bom? Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é uma imposição, ou seja, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende a ação do bem, que é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre trabalho. O que é o trabalho? Como que a espiritualidade pode encarar, nos ajuda a encarar o trabalho no dia a dia? Vamos lá, né, Jefferson? Que trabalho, gente, é muito importante, né? Se a gente pegar a Bíblia, há várias passagens que citam a importância do trabalho, né? Então, lá em Gênesis 3,19, né, que narra a passagem ali de Deus falando com Adão e Eva, que acabaram de comer ali do fruto proibido, né, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus diz a Adão assim, gente, depois de admoestá-los ali por terem desobedecido a sua ordem, Deus fala assim para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Então, a partir de agora, você tinha tudo aqui. A partir de agora, você vai ter que trabalhar para se alimentar, para se vestir, para sobreviver. Né? Lá em 2 Timóteo 2,15, também está dito assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então veja só, mais uma passagem. Tessalonicenses 4:11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Mais uma, lá em Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então a gente vê a importância, isso só para falar quatro passagens, né, gente? Então a Bíblia é repleta de citações sobre a importância de trabalhar, de servir, né? A mais famosa aí que todo mundo tem certeza que conhece, né? Tá lá em João 5,17, quando Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então você vê, vamos pensar só, fugindo aqui um bocadinho, só fazer uma consideração. Se Deus trabalha até agora, eu não vou trabalhar? Quem sou eu? Não é não? Quem sou eu na fila do pão para falar, não, vou trabalhar não. Gente, né? Vamos.
Vamos botar as coisas nos devidos lugares, né? Como o Jefferson aí citou Pensamento e Vida, gente, é um livro maravilhoso que eu aconselho assim a leitura sempre. Eu particularmente, eu gosto de ler livros novos, mas eu sempre gosto de reler alguns. E o Pensamento e Vida é todo ano eu releio. Eu não fico um ano inteiro sem reler o Pensamento e Vida, porque realmente ele é uma obra fantástica, com muitas reflexões e instruções para o nosso bem viver, para a gente aproveitar a nossa reencarnação, né? Lá no Pensamento e Vida, o Emmanuel vai dizer assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, a gente percebe que o trabalho é uma necessidade do homem. É necessidade para a sua própria subsistência material, é necessário para a sua subsistência intelectual e é necessário também como ferramenta de evolução. Mas, Lara, o que é trabalho? Né? Porque trabalho pode ser. Eu posso ter uma definição de trabalho, você pode entender o trabalho de outra forma. Mas se a gente abrir o dicionário, né, a gente vai encontrar a seguinte definição para trabalho: é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, a gente já consegue vislumbrar que o trabalho não é só aquele nosso trabalho ali, né? Não é só pegar na enxada, não é só trabalhar um trabalho que exija esforço físico, né? É também intelectual, é com a mente, é criatividade. E também pode ser assim, olha, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Essa é a definição mais comum de trabalho, né? E vocês vejam, a questão do trabalho é tão importante que na codificação espírita, no o livro dos Espíritos, o Kardec trata dessa questão do trabalho no livro terceiro, As Leis Morais, né? No capítulo 3, Lei do Trabalho. São as questões 674 a 685. Então, para você ver, existe uma lei do trabalho. Nossa, isso é bacana, né? O que diz essa lei do trabalho, né? Porque a gente acha que às vezes a gente está tão acostumado, né, a não projetar o entendimento para o lado espiritual, está tão acostumado só ao material que a gente fala, é CLT, está regulamentado lá. Não, não, gente. A lei do trabalho engloba uma quantidade inimaginável de situações e de instruções para que a gente possa evoluir, né? O Kardec fala que o trabalho é lei da natureza. E por isso mesmo é que ele é uma necessidade do homem. Claro, né? O espírito Batuíra, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Seguindo Juntos, ele diz algo bem parecido. Ele diz que o trabalho será sempre o prodígio do universo, a força que o entretém, a luz que o eleva, né? Que entretém o homem, a luz que eleva o homem. Então, gente, tudo na natureza trabalha. Os animais também trabalham, né? Porque às vezes a gente acha, né, tem um burrinho ali puxando uma carroça, você está usando ali o carro de boi com boi, tem gente que já logo ali está estrelando, né, com você, porque ninguém está falando de maus tratos aqui, tá, gente? Trabalho é necessário para a evolução de todos nós. Os animais também trabalham, né? Só que o trabalho deles é de acordo com a inteligência que eles dispõem. E na grande maioria das vezes, se limita ali a cuidarem da própria conservação, né? É o leão que caça na savana, ele está ali fazendo o trabalho, né? As manadas ali que se deslocam de um lado para o outro em busca de alimentos, cardumes, né? As migrações de aves, de baleias, tudo isso é trabalho, né? Agora, com o homem é um pouco diferente, né? Porque o trabalho
ele é imposto ao homem como uma consequência da sua natureza corpórea, material, né? Dizem os espíritos que o trabalho é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Olha que coisa interessante, né? Aí eu fico pensando assim, por que será que o trabalho é uma expiação? Gente, porque a gente, se depender da gente não trabalha de boa vontade, não trabalha. A gente tem gente que já compreende a questão do trabalho, mas a maioria não. A maioria, se não precisar trabalhar, se tiver um meio de existir sem trabalhar, vai ficar sem trabalhar mesmo, né? Então, assim, então o trabalho é uma expiação mesmo. Você tem que vir aqui, tem que fazer isso, né? Para você poder subsistir materialmente. Então, sem o trabalho, gente, o homem iria permanecer ele sempre na infância, né? Quanto à questão do intelecto, da inteligência, né? Por isso, dizem os espíritos, é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, né, do homem dependem do seu trabalho e da sua atividade. Olha que coisa mais bacana. Então, se a gente quer uma vida boa materialmente, a gente tem que trabalhar, né? Ou seja, o trabalho para o homem tem um duplo fim. Primeiro, a conservação do corpo. E segundo, o desenvolvimento da faculdade de pensar, o intelecto, né? E aí a gente pode pensar, né, Jefferson? Assim, gente, mas tem gente que é rico demais, né, de recursos de material, não precisa, tem bens mais que suficientes para viver ali 10 encarnações, né? Será que essas pessoas estão isentas do trabalho? Não, gente. Ninguém está isento do trabalho, não. Não é porque você veio para essa encarnação com uma condição financeira, material mais abastada, que você não tem que trabalhar, não, gente. Talvez não do trabalho material, né, para sua subsistência, mas não há como fugir da obrigação de se tornar útil, né, conforme os meios que a pessoa disponha. Nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou ajudar no aperfeiçoamento da inteligência dos outros, né? Porque isso também é trabalho. Né? Os espíritos falam assim: olha, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então, olha só, mesmo aquela pessoa abastada de recursos materiais, ela precisa ser útil de alguma forma, porque senão, gente, ela não se desenvolve, ela não evolui. Então, e, gente, a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, viu? Ela está em pé de igualdade com a prova da miséria. Lara, que isso? A prova da miséria é muito mais difícil. Não é não, tá? Porque a possibilidade da gente falir diante da prova da riqueza é muito maior do que a gente superar os desafios da miséria. Pode ter certeza disso, viu? Então, gente, o que nós temos que fazer? Trabalhar. Oferecemos sempre o melhor das nossas energias. Porque se a gente trabalhar dessa forma, a gente está fazendo o quê? Uma defesa contra o tédio, contra a viciação, né? Que são capazes de arruinar a nossa existência. Então, é por isso que aquele que nasce numa família abastada, ele precisa do trabalho, mesmo que seja intelectual, né? De criatividade. Por quê? Porque senão a vida dele perde o propósito, ele entra na questão do tédio e arruina uma encarnação inteira. Então, o trabalho, como lei do Senhor, lei da natureza, é para todos, todos, sem exceção. Né? Lara, eu estou aqui, não posso me mover, eu nasci,
estou com um problema de saúde, fico na cama o tempo inteiro. Você tem cérebro não, criatura? Vá, trabalhe com o cérebro, aí. Trabalhe usando a sua criatividade. A gente sempre pode auxiliar e trabalhar de alguma forma, gente, né? Nós aqui arrumamos subterfúgios o tempo inteiro para escapar da questão do trabalho, né? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Se a gente tiver uma chance de uma folguinha, a gente prefere a folguinha, né? Pois é, gente, a gente tem que olhar com honestidade para dentro de nós mesmos, né? E aí tem uma questão que eu acho interessante também que o Kardec aborda, Jefferson, que é a seguinte: e essas pessoas que são fracas do corpo, né, da saúde, que às vezes a sua condição física as impede de trabalhar, né? É exatamente o que eu falei. A essas pessoas, ao extremamente fraco do corpo, Deus deu a inteligência como ferramenta em compensação. Mas isso também é trabalho, como eu disse, né? Essa questão nos leva a uma questão muito interessante que o Kardec propõe na questão 675, quando ele pergunta aos espíritos se nós devemos entender por trabalho só as ocupações materiais, né? Só assim, eu sou, por exemplo, eu sou carpinteiro, eu sou faxineiro, eu sou engenheiro, eu sou motorista, eu sou uma infinidade de coisas que a gente pode ser, né? E aí, os espíritos falam assim, claro que não. O espírito trabalha assim como o corpo, então toda ocupação útil é trabalho. Vocês imaginam então a dona de casa, porque ela não sai para trabalhar, ela não tem trabalho, então ela está fora ali da lei do trabalho, né? O dono de casa trabalha mais que todo mundo, gente. Já levanta tendo que passar café para a família inteira, fazer almoço, lavar roupa, arrumar a casa, deixar tudo organizadinho, tudo limpinho, olhar os filhos, orientar os filhos, aconselhar o marido. Isso é trabalho para uma vida, né? Então, a gente tem que valorizar também aquelas mulheres que se dispõem a trabalhar dentro de casa, né? Porque é um trabalho tanto, viu? Digno de muitas honras. A mulher que não quer trabalhar ou deixa de trabalhar, de ter uma carreira profissional aí, para orientar a família dentro de casa, né? E aí, a gente pensa assim, né? O Jefferson falou aí dos mundos adiantados, né? Dos mundos superiores, e essa é uma questão muito interessante da gente abordar, porque como é que será lá, né, nos mundos mais adiantados que o nosso, né, onde os espíritos são mais aperfeiçoados que nós? Será que lá também eles precisam trabalhar? O Jefferson abordou isso logo no início, né? Não, gente, não é assim, né? Porque, olha, a natureza do trabalho, na verdade, ela tem relação direta com a natureza da necessidade do homem, né? Eu estou falando de necessidade evolutiva, viu, gente? Da necessidade evolutiva do homem. Então, quanto menos material é a existência, quanto menos material é a necessidade do homem, menos material é o trabalho que ele tem que fazer, né? Isso é uma coisa lógica, né? Agora, os espíritos dizem assim: mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. Claro que não. Por quê? Porque a ociosidade, gente, ia ser um suplício para esses espíritos mais adiantados, né? Em vez de ser um benefício. Eu acho muito. Claro, eu estou falando aqui com todo respeito a todas as religiões, né? Mesmo porque todas elas levam a um único objetivo, que é o Pai. É muito engraçado quando a gente, às vezes, está num velório, né? Fala assim, que descanse em paz, né? Ô, gente, tem descanso eterno, não. Desculpa aí, tá? Mas não tem mesmo, filho. Do outro lado é trabalho mais trabalho. Se a gente quer se aperfeiçoar, é trabalho mais trabalho sempre. É claro, ociosidade, inércia, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, esse tal de descanso eterno aí, filho, eu já avisei para todo mundo, ó, se alguém falar no dia que eu morrer que eu vou para o descanso eterno, eu volto para puxar o pé.
Brincadeiras à parte, né, gente? Mas vocês sabem, olha, não tem como. Às vezes, né, falo uma graça aqui, conto alguma coisa engraçada, mas sabe o que que é? A vida é alegria, gente. A gente não pode ser dominado pelo, por, é, pelo mau humor ou ser sisudo para passar uma informação que é séria. Não, o Chico Xavier mesmo era uma pessoa extremamente alegre, né? Da natureza dele, assim como é da minha natureza, eu não consigo ter mau humor, eu não consigo ser uma pessoa ali que, né? Quando eu estou fazendo alguma reflexão, algum estudo, ficar assim todo compenetrado, isso é um saco, me desculpe, né? Mas é uma coisa que não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa de bom humor e de alegria sempre, né? O Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Colheita do Bem, ele vai dizer que o espírito é, é como uma bênção, né? Que quando o homem descobre a satisfação de trabalhar por todos, né, o espírito de serviço, né, gente? É uma benção, porque quando ele descobre a satisfação de trabalhar por todos, ele resolve os mais graves enigmas dentro de si mesmo, né? Por quê? Porque a Terra, gente, é uma escola feliz e atraente para aqueles que sabem receber as lições. Né? Porque se você fica na reclamatória, filho, no queixume o tempo inteiro, aí você não aproveita nada. Mas se você coloca a sua vontade em movimento de aprender, de crescer, de evoluir, de receber as lições que estão sendo passadas, se você tem alegria no viver, filho, é uma festa. É realmente uma festa, com todas as dificuldades. Você muda a vibração da sua existência. Né? Então, gente, ó, show reclamação, show mau humor, show queixume, né? Vamos plantar alegria aí no nosso coração, né? Ô Jefferson, você quer falar alguma coisa? Que eu acho que eu estou falando muito, né? Acho que sim, o que você falou é muito interessante, né? A gente vê, Deus está sempre trabalhando, né? Ele nunca está ocioso. Então, se Deus trabalha o tempo inteiro, como nós podemos nos dar ao luxo de não trabalhar? A gente não está herdando, como diz a Bíblia, né? A gente tem que herdar a herança de Deus. Então, entre as heranças de Deus está o trabalho, né? Então, acho assim, se a gente não se der o trabalho de fazer o que nos cumpre a fazer, que é ajudar, cooperar, auxiliar o próximo, então a gente não é digno dessa herança que Deus nos proporciona. Então, eu penso assim, né? E engraçado também que os Espíritos, eles falam em várias obras, né? Tanto o Emmanuel já fala sobre isso, e o Livro dos Espíritos também fala sobre isso, que todo trabalho útil, né? Toda ocupação, todo trabalho e toda ocupação é trabalho útil, né? Isso é muito verdade, porque se você, nós, a maioria de nós temos a compreensão de trabalho somente aquele trabalho que você falou, né, Lara? CLT, freelance, tudo que é remuneração. Trabalho sempre é remunerado. Não, não é só remunerado. Esse é o trabalho para a necessidade do corpo, para a necessidade da nossa sobrevivência, da nossa conservação aqui no corpo. Eu entendo também que uma ocupação útil, um trabalho útil, que não é remunerado, é a caridade. A caridade também é uma forma de trabalhar. Quando você estende a mão para o próximo, quando você, por exemplo, supor que a Lara está doente, eu vou aí, olha, você quer que eu faça uma serviço dessa casa, quer que eu lave louça? É um trabalho útil. Não estou sendo pago para isso, mas estou me dispondo a ajudar, a cooperar. Então, é isso que é trabalho útil também. Então, na minha opinião, vale mais o trabalho útil, né? Que é o trabalho da cooperação sem remuneração, do que o trabalho remunerado. Porque muitas vezes a gente faz, quando a gente está se dispondo a trabalhar de forma útil, de forma a cooperar com o próximo, a gente faz com gosto, a gente faz com amor, com carinho. E muitas vezes, não é o meu caso, né, que eu faço de trabalho remunerado, eu gosto, é uma coisa que eu amo muito fazer, tanto é que às vezes eu viro até a madrugada para fazer, porque eu gosto de fazer. Muitas pessoas não gostam do que fazem, então elas fazem de qualquer jeito, né, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre a questão do dever, né, também daqui a pouquinho. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa de útil também, ajudar as pessoas, né. Então, acho que isso vai cooperar e muito também nossa evolução.
Porque quando a gente ajuda o próximo, quando a gente se disponibiliza a ajudar o próximo, cooperar com ele, a gente está aprendendo com a pessoa, a gente está auxiliando junto, estamos evoluindo junto com a pessoa. E assim, eu acho assim, que até o livro dos Espíritos fala, não me lembro qual pergunta que é, não separei essa pergunta para falar hoje, mas que o trabalho, ele vai, você pode trabalhar no limite das suas forças, ou seja, enquanto você tiver força para trabalhar, você tem que estar trabalhando, né? Então, isso é muito interessante. A Lara abordou sobre a questão da pessoa estar acamada, estar em possibilidade de trabalhar de forma remunerada. Tudo bem, a pessoa pode até não trabalhar de forma remunerada, mas a pessoa pode fazer, usar a sua inteligência para poder criar por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer roupinhas de bebê, não para vender, mas se a pessoa não tem outro ganho material que possa ajudar a sua sustentabilidade, sua sobrevivência, faz roupas, né, de tricô, roupas de artesanato, faz outras coisas, atividades manuais, isso é interessante. Então, quando você quer usar a inteligência, tanto para trabalho remunerado, como para trabalho de cooperação, de caridade, você pode fazer, pode exercer. Então, acho interessante, me lembrei agora, que Chico estava com o olho, né, doente, né, estava com o olho sangrando. E Chico, hoje não vou trabalhar. E o Mônio falou assim, tá, e esse outro olho que tá são, vai ficar descansando também? Então, isso, eu sempre levo essa lição de Emmanuel para com Chico na minha própria vida. Às vezes eu estou ali com preguiça, às vezes estou ali cansado, estou com uma dor, uma coisa, e eu não quero trabalhar. Mas aí eu penso, pô, se o Emmanuel for para o Chico, né, eu tenho que fazer também. Então, é meu dever fazer, cumprir o meu trabalho, ajudar as pessoas, né, cooperar. Então, isso é uma coisa que eu levo muito, né, no meu dia a dia, na minha vida. Então, essa questão, se você está aí sem poder trabalhar, está incapacitado, trabalhe de forma manual, né, faça um trabalho, pode cooperar com as pessoas, pode até vender uma roupa, uma coisa. Então, você tem sim capacidade de trabalhar. Todos nós temos capacidade de trabalhar. Não existe essa incapacidade que nos deixe de forma a não trabalhar, né? E se você não pode fazer trabalhos manuais, você pode usar a sua mente, pode usar a sua capacidade intelectual, né, para ajudar as pessoas. Pode ser, por exemplo, dando aula para uma pessoa, para uma turma, né? Isso pode ser como trabalho. Agora, também falou sobre as questões dos animais, né? Eu acho muito interessante, porque os animais também trabalham, né? Eles talvez não trabalhem de forma remunerada, mas eles trabalham para a sua própria sobrevivência, para a sua própria conservação. Um exemplo disso é você ver ali um animal fazendo ninho. Eu já vi um passarinho fazendo ninho, e acho muito interessante como eles fazem ninho, né? Então, isso é trabalho deles cooperando com a sobrevivência da espécie deles. Isso é muito interessante, né? Então, todos os animais trabalham, né? De forma, às vezes a gente não percebe, mas eles trabalham de forma a cooperar com a sua sobrevivência, né? Também alguns cooperam, né, como por exemplo as abelhas cooperam conosco, né, através do pólen, né, semeando aí, né, através do pólen. Então tem vários animais, vários insetos que nos ajudam e cooperam com o ser humano. Isso é uma forma de trabalhar, é a natureza atuando em benefício de todos os seres vivos da Terra. E é isso que eu acho interessante, né, que a gente tem que levar isso em consideração. E então, tem uma passagem do livro Luz e Vida, do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: todos estamos no trabalho que a vida nos confia, cada qual de nós no lugar certo. Isso eu acho muito interessante, né? Muito interessante mesmo. E eu sei que a Lara pudesse complementar uma coisa, falar uma coisa a mais sobre o trabalho, isso é interessante também. Você tocou num ponto interessante, Jefferson, que é se há um limite, né, para o trabalho, quanto que a gente tem que trabalhar, né? Se tem repouso, será que a gente precisa repousar, né? Igual essa história do Chico, tô com meu olho aqui sangue, não vou trabalhar, não vou trabalhar hoje não. Gente, eu adoro o Emmanuel, né? Porque o Emmanuel, ele é assim, tão assertivo, né? Ele já vem, já manda real ali na lata. Com ele não tem dourar a pílula, não. Ele é assim, papo. Disciplina, né? Se vira aí com o que eu estou te falando. Mas olha só, se o trabalho ele é uma lei da natureza,
né, ser necessário para o homem, então o repouso também é, gente, claro, né? Essa é uma pergunta que o Kardec fez aos espíritos, né? E o que que os espíritos responderam para ele? Claro, sem dúvida alguma, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, um descanso, ele é pausa de refazimento das forças físicas, mas também é reformulação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? Do nosso intelecto, né? Nada mais que isso. Agora tem uma coisa, o Batuíra, assim como o Emmanuel, eu me lembrei aqui agora, o Batuíra fala uma coisa engraçada, né? Que a gente tem que. Eu não lembro o livro agora que é, viu, gente? Mas eu sempre guardo essa frase porque é muito interessante. Ele fala assim: ó, a gente tem que lembrar dessa verdade, né? Que o repouso é nada mais que um momento de refazimento, né? De recuperação ali das nossas forças e o momento da gente reformular as nossas ideias, os nossos sentimentos e pensamentos. A gente tem que lembrar disso porque para que a gente não desrespeite essa fronteira, né? E que a gente não caia na marginalização das nossas forças, ou seja, equilíbrio, gente. Nem descanso demais, nem trabalho além das nossas forças, né? Porque tem um limite para o trabalho, sim, é o limite das nossas forças, né? Eu só consigo ir até determinado ponto. Depois disso, eu preciso de um período de descanso, né? Do meu repouso, daquela pausa. Desculpa. Então, gente, é exatamente isso, né? E os espíritos falam que Deus deixa o homem inteiramente livre nessa questão do limite do trabalho, porque realmente é o limite das forças de cada um, né? Agora, gente, isso é com honestidade, né? Não é a gente se fazer de coitadinho, fraquinho, né? Não pode isso, né, gente? Né? E também, Jefferson, tem uma questão muito interessante que a gente tem que lembrar, que é a seguinte: aquela pessoa que trabalha ocupando uma posição de autoridade e abusa dessa autoridade. O que será que acontece com ela, né? Abusa da autoridade impondo um trabalho excessivo àqueles que são subordinados. Ele está transgredindo a lei de Deus, gente. Sabe por quê? Porque essa é uma das piores ações que nós podemos ter. Sabe? Porque todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores. São os espíritos que respondem a Kardec dessa forma. Então, se você ocupa uma posição de autoridade, de chefia, onde você trabalha, tome bastante cuidado, tá? Haja sempre com bom senso e equilíbrio, porque, gente, cada transgressão à lei de Deus é um crime, né? Crime é você transgredir a lei. Então, se a gente transgride a lei de Deus, nós vamos espiar. Gente, a expiação é dura, viu? Então vamos tomar cuidado, né? Agora tem uma questão interessante, sabe, Jefferson, que eu, quando estava fazendo as minhas reflexões, os meus apontamentos para a gente gravar, fazer esse episódio sobre trabalho e dever, eu acho que surge uma dúvida nas pessoas, né? Porque assim, se o trabalho é uma necessidade do homem, né, tanto material para sua subsistência como intelectual e, consequentemente, espiritual. Lara, e o desemprego? Não tem trabalho para todo mundo, aí. Como é que faz com isso? A gente tem o dever de trabalhar, mas nem sempre a gente encontra trabalho, né? Há tanto desemprego, e é verdade mesmo. É verdade. Isso não é mentira, não. O desemprego, gente, é um flagelo que atinge a nossa sociedade, a sociedade atual, né? O que, se a gente observar com um pouquinho de acuidade, o que a gente observa no mundo é que, assim,
o trabalho, às vezes, ele é intermitente, né? Ele tem essa intermitência. Uma hora a pessoa está empregada, aí perde o emprego, fica desempregada, daqui a pouco arruma um novo emprego. Só que tem uma coisa, né? Quando a pessoa está desempregada, ela precisa continuar vivendo, né? Ela precisa sobreviver no mundo material, né? Aí, Jefferson, entra uma questão muito interessante. O que acontece? Nós nos esquecemos de um fator crucial nas nossas vidas, que é a educação moral. A educação moral é aquela que forma o caráter, né? Aquela que incute os bons hábitos na pessoa. Né? Não é à toa que a gente vê tantos problemas aí na sociedade atual, não, gente. Né? Quando a questão da educação moral ela for bem conhecida, quando ela for bem compreendida e quando ela for bem praticada, a gente vai ver o homem no mundo ter novos hábitos, hábitos de ordem mais elevada. E isso inclui o hábito da previdência. Por quê? A previdência para conosco e para com aqueles que convivem conosco. Então, o homem vai criar o hábito de respeito a tudo que é respeitável. Hábito que vai permitir que o homem atravesse de forma menos penosa, né? O hábito da previdência permite que o homem atravesse de forma menos penosa os dias maus em que ele está desempregado. Mas nós não temos educação moral. A gente não compreende, né? Quantas famílias a gente vê, vamos pegar o Brasil, quantas famílias a gente vê com um grau de endividamento lá nas alturas? Na maioria das vezes, a pessoa se endivida porque ela quer um estilo de vida que não é compatível com a renda dela. E ela não é previdente para separar um pouco do dinheiro dela para a hora de aperto e de dificuldade. Não, aí a pessoa ganha assim, ganho R$ 2.000, mas a minha despesa no mês é 4.000. E aí? Você vive endividado, criatura? Então, isso passa pela formação realmente de bons hábitos e do caráter de cada um de nós. Essa é a educação moral. E a gente precisa da educação moral, né? Vamos voltar lá para o trabalho, né? Então, gente, o trabalho ele é tão importante para nós, seres humanos, por quê? Porque o trabalho é roteiro da nossa emancipação. Sem a lei do trabalho, o nosso mundo mental, gente, ele dorme, estagnado, emperrado, ele não vai para frente. A nossa mente fica ali parada. Por quê? Qual é o estímulo que ela tem? Nenhum aí. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que fugir-lhe, né, do trabalho, fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolgam à ilusão da preguiça. Gente, olha a importância do trabalho. Se a gente foge à questão do trabalho, né? E não é um trabalho só na questão de emprego, não, gente. É como o Jefferson disse, é o trabalho também na questão de você fazer o servir, fazer o bem ao outro, ajudar. Isso tudo é trabalho. Né? Quando a gente foge ao impositivo do trabalho, toda vez eu falo isso, né? Sabe o que você está fazendo? Você está na estrada agarrando a pedra sem ir para frente. Você está ali, ó. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Criatura, larga a pedra. A gente tem que compreender as leis que regem a nossa existência para a gente ir para frente. Agora tem uma coisa, Jefferson. Um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção, sabe qual que é? Trabalhar, gente, não é agir por agir, não. Não é só movimento, né? Porque tem gente que acha que tem gente que vai para o louco, vamos pegar o trabalho, né, da nossa subsistência material. Vai para o trabalho, zanza de um lado, zanza para o outro, anda para cá, anda para lá. Não trabalha porcaria nenhuma, né? Enrola o dia inteiro. Só fica se movimentando. Então, assim,
Trabalho não é agir por agir. Trabalho não é só movimento. Porque, olha, eu vou falar para vocês uma coisa, tá? O inferno, as regiões infernais ali, elas estão repletas de movimento. Só que não é movimento para o bem, né? O Emmanuel, lá no livro Encontro Marcado, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, interpretada apenas a feição de movimento, o trabalho, né, a atividade é suscetível de ser empregada para o mal. É lógico. Pensa comigo. Você está construindo um prédio, aí você tem a pedra ali para, né, fazer a fundação, fazer mais não sei o quê. Então, a pedra é uma coisa útil para você fazer a sua construção. Mas ela também pode ser instrumento de um crime. Você pega a pedra, taca na cabeça do outro, o outro morre e aí você virou assassino. Você caiu na delinquência. Então, trabalho não é só ação por ação. Tem que ser a concepção do trabalho, ela tem que alcançar o entendimento de ação no bem e para o bem, né? Trabalhar com prazer, trabalhar com alegria de servir, gente. Os espíritos mais adiantados que nós já compreendem essa questão do trabalho e do servir e trabalham por amor de trabalhar, servem por amor de servir. Nós temos que ter isso também. Essa ideia, essa concepção. Tanto no trabalho que nos garante o nosso sustento da vida material, quanto com qualquer outro tipo de trabalho, né? O Emmanuel, ele usa uma terminologia interessante, né? Para esse trabalho que nos remunera, né? Para a nossa subsistência material. Ele fala que é o trabalho-obrigação, né? Então, que além dessa questão do trabalho e obrigação, a gente precisa criar em nós o prazer de servir, né? Então, além do trabalho para o nosso sustento, a gente tem, como Jefferson disse, o trabalho voluntário. Gente, servir voluntariamente aos nossos semelhantes faz com que nós tiremos ali a capa, né? Aquele manto que cobre o espelho da nossa alma. Para quê? Por que eu tenho que fazer isso? Para refletir as esferas superiores, né? Emmanuel diz essa beleza aí. Então, e o Emmanuel ele usa uma terminologia muito interessante. Está lá no livro Pensamento e Vida. Ele fala assim, olha, o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. E é exatamente isso. O que é o trabalho-ação? Trabalhação ou trabalho-obrigação, aquele que nos remunera, que é materialmente, né? Você arruma sua casa melhor, você compra coisas melhores para sua casa, você passa a viver mais confortavelmente. O trabalho-serviço, né? Então, esse trabalhação, ele transforma o ambiente ao nosso redor. Mas o trabalho-serviço, aquele que você compreende que você tem que ir além da questão da remuneração, esse é o que nos transforma. Esse é o que nos faz evoluir mais depressa. E é claro, gente, que, sabe, essas tarefas, esses trabalhos que a gente recebe dinheiro, né, por trabalhar, é claro que elas são necessárias. Esse tipo de tarefa, esse tipo de trabalho é necessário. Só que ele está ali, adstrito ao mundo material. Agora, quando a gente trabalha espontaneamente, voluntariamente, sem querer qualquer tipo de recompensa, quando você ajuda o outro, né? Quando você auxilia o seu semelhante, o que você está fazendo? Você está desdobrando a bondade do Pai em auxílio ao outro, sem esperar nenhum pagamento. Mas, gente, todas essas questões, o que acontece? À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai ascendendo na escala evolutiva, a gente vai entendendo realmente com maior profundidade, com maior clareza, a necessidade de trabalhar, né? Como eu disse, de entender como os espíritos
que estão mais adiantados que nós, trabalham por amor de trabalhar e servem por amor de servir, né? Quando a gente começa a ajudar o outro sem esperar nada em troca, né? Sem as algemas do pagamento, né? A gente está entrando em sintonia ali com o mais alto, com a vida abundante que o Pai nos oferece, né? Então, o trabalho ele é tão importante, gente, tão necessário na nossa vida, que, olha, se a gente observar ali com olhos mais cuidadosos essa questão do trabalho, seja para a nossa sobrevivência, seja o trabalho voluntário, seja o trabalho em prol do nosso próprio aprimoramento, o trabalho transforma a nossa vida. Quer ver só? Todas as vezes que a gente tem adversário, né, gente? Só que o trabalho faz com que os nossos adversários, se eu continuo trabalhando, mesmo apesar das dificuldades, faz com que os nossos adversários nos respeitem. O trabalho, gente, dissolve as mágoas que nós vamos ajuntando dentro de nós e que a gente fica ali remoendo, perdendo tempo e passando horas vazias. Se a gente está trabalhando, a gente não tem tempo de ficar magoadinho, não. Sinto te dizer. Não tem, não. Né? É pelo trabalho que a gente consegue desmentir as calúnias que às vezes são ali atiradas contra nós de uma forma ou de outra. Né? É pelo trabalho que a gente consegue a nossa justa defesa contra as perseguições que às vezes a gente sofre. O trabalho, gente, permite que a gente frustre as tentações, né, que ficam no nosso caminho. Né? Quem trabalha não tem tempo para dar margem para tentação aparecer na sua vida, não. Ela pode até aparecer, mas você, tá, tchau, continua trabalhando. Né? É o trabalho, gente, que permite que a gente se levante mais rapidamente quando a gente cai em erro. É o trabalho que consegue nos reerguer quando a gente é humilhado. É no trabalho que nós nos refazemos diante de qualquer prejuízo, seja material, seja emocional, seja espiritual. Né? A gente consegue se refazer através do trabalho. É no trabalho, gente, que a gente afasta a sombra da solidão. Né? Quantos de nós aí nos queixamos da solidão desses dias, né? Todo mundo ali, né, vivendo só a sua vidinha, mas lá, quando você está no trabalho, você afasta a solidão da sua vida, porque você passa a interagir ali com outras pessoas, você vai criando novos afetos, né, gente? O trabalho restaura as nossas forças quando a gente está nos momentos de fraqueza. Se a gente continuar trabalhando, a gente se fortalece. O trabalho, gente, faz com que a gente fique livre de hábitos indesejáveis. Porque hábito indesejável vem do ócio, vem da inércia, vem de quando a gente está estacado no caminho. O trabalho fortalece a nossa confiança nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na vida, a confiança em nós mesmos. É o trabalho que nos permite sair da penúria material. É pelo trabalho. É pelo trabalho que nós conseguimos quitar os nossos débitos, gente, tanto material quanto espiritual. Né? Não adianta você achar que você tem débito material e sem trabalho você vai quitar, né? Ah, não vou ganhar na Mega Sena, filho. Desiste dessa ideia. Ah, não preciso fazer nada além do básico, não. Criatura, você tem um punhado de dívida aí com as pessoas, dívidas espirituais mesmo. Não trabalha, não, esse lado aí para você ver como é que você vai voltar lá para o lado de lá, né? Então, é o trabalho, gente, que permite que nós angariemos os recursos necessários para a nossa própria sustentação. Sustentação material, sustentação emocional, sustentação espiritual, intelectual. Né? O Emmanuel,
Só para finalizar essa questão do trabalho, Jefferson, ele tem uma reflexão que eu gosto muito, eu não lembro em qual livro que está, eu não sei se é no Palavras de Vida Eterna, agora eu não me lembro, mas é porque ele diz assim: o amor é Deus na criatura gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus realizando prodígios. Olha a importância, gente, do trabalho. Muito bonito, né, Lara? Muito bonita essa frase de Emmanuel, né? Resume bastante coisa, né? Eu estava aqui agora refletindo sobre as suas palavras, né? Estava pensando assim, né? O trabalho, ele nos ajuda a cooperar com o próximo e cooperar com a coletividade também, né? Então, é a É forma de se verdade. cooperar, né? Não digo só com remuneração, mas de forma também voluntária, né? Aí entra a questão, né? Eu trabalho com o corpo ou trabalho com o espírito? Essa é a questão que a gente tem que pensar. Quando eu trabalho com o corpo, trabalhando para benefício próprio ou para benefício coletivo? Quando estou trabalhando com o espírito, estou trabalhando para minha evolução, para ajudar as instituições materiais, ou estou só tentando evoluir a mim mesmo, sem pensar no próximo? São questões que a gente tem que pensar, né? Se a gente está usando o trabalho como forma de cooperação coletiva ou só individual, né? O trabalho ele nos possibilita a cooperar através do esforço coletivo, né? Então, através das atividades que a vida nos exige, até porque o trabalho ele é a forma, ele é um, se você por exemplo, trabalha em escritório, ou se você é metalúrgico, se você trabalha em TI, aonde você estiver, naquele momento é o lugar certo que você está. Então, não adianta a gente ficar reclamando do trabalho. Se eu estou, por exemplo, trabalhando como atendente de telemarketing, um trabalho que eu sinceramente, não gostaria de fazer, mas se eu estiver trabalhando nisso, é porque Deus acha que eu tenho alguma coisa para aprender, tenho uma coisa para ajudar e cooperar com aquela instituição, cooperar com os colegas que estão junto comigo. Então, aonde eu estiver, a gente tem que encarar como uma necessidade de aprendizado, uma necessidade de ajudar, né, a coletividade que está próximo de nós aí. Então, eu acho assim, temos que abençoar o trabalho. Não importa se o trabalho é forçado, se o trabalho não é aquele que a gente quer, não é aquele que a gente busca, né? Não importa. Vamos abençoar tudo que a gente tem na vida. Das coisas mais complicadas para nós, que são mais difíceis da gente lidar, com as coisas mais fáceis da gente lidar. Porque tudo é necessário. A gente sempre está no momento certo, na hora certa, e no momento exato das coisas acontecerem. Então, o trabalho é a oportunidade de estar evoluindo, né? Então, acho que sim, a gente tem que buscar esse movimento de atitudes, movimento de atividades do intelecto, da nossa moralidade, para a gente poder buscar um bem maior, em prol de um bem maior. Acho que isso que é interessante. Até porque no livro Sinal Verde, de autoria do André Luiz, né, e de psicografia do Chico Xavier, fala o seguinte: o compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura, ao esforço da equipe na obra a realizar. É o que eu falei. A gente nunca vai ser designado um trabalho sem que nós tenhamos algo a aprender ou algo a cooperar. Sempre tenhamos alguma coisa a cooperar com aqueles que estão à nossa volta, com a instituição. Então, abençoa o trabalho que você tem. Não se esqueça disso. Abençoa. Mais que você não goste de trabalho, abençoe. Trabalhe com vigor, trabalhe com vontade, trabalhe tentando ajudar a solucionar o problema do seu próximo. Né? Por exemplo, eu trabalho com sistemas, faço sistemas, né? E às vezes tem uns clientes que são um pouquinho complicados de lidar, mas eu tenho que esquecer essa parte, sempre esqueço essa parte de complicação do trabalho dos clientes, para poder ajudar a cooperar na empresa dele. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, temos que buscar essa compreensão. E também o Emmanuel também nos ensina que o trabalho nos possibilita a contribuir com o avanço da humanidade, porque a retribuição através do esforço que nós dedicamos às qualidades que nós temos, à sabedoria que a gente tem,
porque essa sabedoria, esse esforço que a gente empenha em favor do próximo, a gente também vai estar doando para essa instituição ou para alguma pessoa que está próximo de nós, a gente vai estar ajudando elas, mas ao mesmo tempo a gente vai estar recebendo, né? Então aquela frase da oração de São Francisco fala assim: é dando que se recebe, e é isso, é verdade. Os espíritos falam sempre isso nos livros, que é dando que se recebe. Nada mais é que a gente, né, fazer a caridade de forma voluntária e com boa vontade. Então, o que o Espírito Emmanuel fala no livro Convivência, né, Psicografia de Chico Xavier? Não nos esqueçamos de que a vida nos pede a retribuição de todos os valores que venhamos a conquistar com o trabalho na edificação do bem. De vez que, também no campo da alma, para receber é preciso dar. Ou seja, é dando que se recebe. Porquanto, em qualquer setor da existência, daquilo que se planta é que será justo colher. Então, ou seja, abençoe o trabalho sempre. Abençoa. Tudo que você fizer de boa vontade, querendo ajudar, você vai colher essa semeadura, porque tudo que a gente planta, toda ação, seja no bem, seja no mal, seja ação, uma oração, seja uma atitude, seja uma cooperação, não importa. Qualquer ação que você tiver, que você fizer em bem do próximo, você vai colher uma reação. Então, essa reação tem que ser positiva. Então, se você quer uma reação positiva, faça uma ação positiva, né? Então, isso é lei da sintonia. E o trabalho é uma oportunidade de cooperar, de a gente poder aprender a evoluir, né? Porque o trabalho ajuda a gente a evoluir, ganhar sabedoria intelectual, sabedoria de saber lidar com as pessoas, saber trabalhar em grupo, em coletividade, né? Também é uma forma de você se desligar a Lara falou, né? Sobre isso também, acho interessante, até dar uma complementada. A Lara falou sobre a gente poder se desligar da solidão, né? Porque o trabalho te dá essa possibilidade de você estar junto com outras pessoas, ou você fazer uma coisa útil. Então, o trabalho te ajuda você a se desligar dos obsessores, se desligar da sua pensamento suicida, seu pensamento de depressão, seus problemas financeiros, a depressão. Então, isso, o trabalho ajuda. E Chico fala muito isso, né? Que a mente que não trabalha, a pessoa que não trabalha, ela está sujeito à depressão, está sujeito a pensamentos suicidas. Então, é uma coisa muito importante que nós temos que ter isso em mente. Então, quando a gente trabalha, está fazendo de forma a nos livrar dos obsessores, né? Então, o trabalho ajuda a gente a isso. Porque o Chico Xavier tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mais para os males da alma do que para o corpo. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens da terra. E aí vem, né, a Meimei, né, no livro Pão Nosso, também de autoria de psicografia de Chico Xavier, falando o seguinte: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, nos enriquecendo de nós mesmos. Maravilha, sensacional, acho muito, muito maravilha, porque o trabalho é o remédio, realmente é o remédio da depressão. Quando a gente põe, a gente já falamos já no programa passado, que tudo que a gente dá movimento a alguma atividade, a gente cria uma atividade e dá movimento a isso, a gente sai do ócio, a gente sai da ociosidade. E tudo que é ociosidade é energia parada, energia pesada, que vai estar te engobrando o teu perispírito, tua mente. Então, tudo que a gente dá movimento nos ajuda a coopera com as energias que estão à nossa volta. E tudo que é movimento sai dessa energia de parada, energia de ociosidade. Então, isso é muito interessante, a gente ter esse remédio que é o trabalho. Então, acho que se a Lara quiser complementar alguma coisa ou quiser entrar no tema dever, estamos todos ouvidos. Eu acho que a gente pode entrar no dever, né, Jefferson? Que a Vamos gente lá. já falou bastante do trabalho, né? E essa questão de trabalho e dever, elas andam ali entrelaçadas, né? De mãos dadas, mesmo sem se largar. E a gente precisa compreender o que é dever,
né? Dever, gente, é quando você tem uma obrigação, né, de fazer alguma coisa, seja imposta por lei, pela moral, pelos costumes ou pela própria consciência, né? É um encargo que você tem, né? Pode ser também um conjunto de obrigações que você tem, né? Então você está sendo fiel ao dever. Pode ser uma regra de ação específica, né? Uma obrigação definida. Isso tudo é definição de dever, né? O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem para mim a mais bonita definição de dever. Quando ele diz assim, olha, que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Aí, né, tem gente que vai criar caso, né? Ah, submissão. O que é submissão, gente? Submissão é obediência, subordinação. Mas tem gente que não gosta nem de ouvir essa palavra, né? Por causa de quê? Vamos parar com a esquizofrenia coletiva aí, né, gente? Então, assim, a questão da obediência e da submissão tem que ser bem entendida, né? Nós somos criaturas. Deus é o Criador. A criatura nunca é maior que o Criador. A criatura é que deve obediência ao Criador, que deve submissão ao Criador. Então, cabe a nós temos o dever de sermos submissos às leis de amor do Pai. Leon Denis, no livro Depois da Morte, gente, leiam Leon Denis. A obra de Leon Denis é fabulosa, cheia de explicações, né? Leiam Leon Denis. Nesse livro Depois da Morte, foi o primeiro livro que eu li do Leon Denis, né? E ele é um dos livros que eu releio com muita frequência. O Leon Denis fala que o dever é o conjunto das prescrições morais, o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. E o dever é isso, gente, né? A lei moral está atrelada ao dever. Cabe a cada um de nós, pelo dever, nos conduzirmos bem nas nossas relações uns com os outros e com todo o universo. Porque o dever, gente, ele paira acima da humanidade. É o senso de dever que inspira os grandes sacrifícios. O entendimento do dever corretamente é como nos diz Leon Denis. Às vezes o dever é ali risonho para uns que já compreenderam a questão do dever, mas é temível para outros, né? Que acham que o dever, que a submissão a alguma coisa é algo pavoroso, né? É o ego e o orgulho do ser humano ainda, né? Mas o dever, gente, ele é sempre inflexível e ele se ergue perante nós apontando ali a escada do progresso, né? Cujos degraus se perdem nas alturas incomensuráveis. Vai saber onde acaba. A gente só tem que subir. Nosso dever é subir, 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 né? Então, se nós conseguirmos, gente, compreender que a nossa obrigação é com o bem, que nós devemos respeitar, promover, facilitar, nutrir o bem comum de forma espontânea, nós vamos recolher na nossa jornada, na nossa caminhada por aqui, a simpatia, a compreensão, a cooperação. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que cada criatura plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. O que Emmanuel está falando?
todos nós, eu, Jefferson, você que está nos assistindo, cada um de nós, na nossa caminhada, plasma os reflexos, ou seja, imprime na nossa caminhada os reflexos de nós mesmos. Ou seja, eu sou uma pessoa que cultiva o amor, que cultiva o bem, ou eu sou uma pessoa raivosa, cheia de ódio, cheia de reclamação. Então, por onde eu passo, eu vou imprimindo aquilo que eu sou, né? Só que, do mesmo jeito que eu imprimo aquilo que eu sou, eu recolho. Eu sempre estou aberta aos reflexos das outras mentes, tanto das mentes mais elevadas, que vão nos impulsionar ao progresso, quanto das mentes menos elevadas, dependendo da sintonia, da minha vibração, da minha condição. Né? Então, é pela execução do dever. Emmanuel fala uma coisa interessante. Ele fala, sabe o que é execução do dever? É a região moral do serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, pela execução do dever é que nós exteriorizamos a nossa melhor parte, que nós recolhemos a melhor parte dos outros. É isso que Emmanuel está dizendo. O dever, gente, nós temos que compreender também que não é o mesmo para todos. Ele varia segundo a condição espiritual de cada um. Claro, cada um está num degrau, né, da escada evolutiva. Às vezes eu estou mais adiantado, às vezes eu estou mais atrasado, né? Então, ele varia segundo a condição espiritual de cada um e também varia de acordo com a quantidade de saberes, de conhecimento que cada um já conseguiu ajuntar ali no decorrer das várias existências. Quanto mais elevado espiritualmente e também quanto mais inteligente, mais conhecimento tem o homem, né, os seus deveres para consigo mesmo e para com os outros aumentam muito. Por quê? Porque o dever, gente, nasce da razão. Né? O espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, instrução dos espíritos, diz exatamente isso. Ele fala assim, olha, o dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. E ele ainda explica mais, ele diz assim, olha, o homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quanto mais nós nos elevamos, maior a grandeza, a majestade, o dever adquire aos nossos olhos. A gente compreende mais a questão do dever. Né? Porque, eu vou falar, né, Jefferson, nós temos uma dificuldade gigantesca de compreender e de cumprir os nossos deveres, né? Principalmente, gente, no campo dos sentimentos, viu? Devido às nossas imperfeições, né? Porque nós estamos sempre vivendo ali os antagonismos, né? Dos nossos próprios interesses, né? E dos sentimentos mais elevados que a gente deve nutrir, né? Por quê que isso acontece? Porque a nossa imperfeição, gente, nos impele ao materialismo, aos interesses materiais, né? Às paixões avassaladoras, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Nós estamos aqui nesse planetinho aqui, entregues ao nosso próprio livre-arbítrio. Mas também nós estamos aqui com o estímulo, sob o incitamento da nossa consciência. E a nossa consciência, gente, ela nos adverte o tempo inteiro e ela nos sustenta, né? Embora, na grande maioria das vezes, né, a gente tapa os ouvidos e se finge de surdo, né? Não precisa me falar isso não, que eu não vou escutar. É assim que a gente faz, né? Porque a gente escuta aquela vozinha ali, quando a gente, principalmente quando a gente está prestes a fazer alguma coisa errada, faz, não faz isso, faz de outro jeito, mas a gente fala, não, não é comigo.
E a gente vai lá e faz, né? Aí, gente, aí a gente se lascou verdadeiramente, né? Porque eu vou te falar, olha, esse campo de luta entre o livre-arbítrio e a consciência, ele é interno, né? Dentro de nós, né? E é através dessas lutas que nós vamos fazendo a nossa transformação moral, né? Toda vez que a nossa consciência ganha, nós estamos fazendo a nossa transformação moral. Ah, por que a consciência tem que ganhar? Porque é nela que está inscrita as leis de amor do Pai, gente. Né? Então, a nossa consciência está ali para nos lembrar disso o tempo inteiro. Né? E o que acontece? Toda vez que a gente se transforma moralmente, essa transformação ela vai aparecer nas nossas escolhas, nas nossas atitudes e no nosso comportamento. E olha, é bem verdade que a gente sofre ali muitas influências externas, né, Jefferson? Tanto material como espiritualmente. Todo o tempo, todo o tempo. Mas essa luta entre o dever moral e as tentações que nós trazemos dentro de nós, né, pela nossa própria imperfeição, gente, é uma batalha solitária. É de cada um. Cada um de nós, dentro, no nosso íntimo, é que tem que travar essa batalha. E nessa batalha a gente é um guerreiro solitário. Né? É nossa responsabilidade, é nosso dever combater este bom combate, essa luta, né? Daí, gente, é por isso que eu sempre falo, né? Da necessidade do conhecimento, do autoconhecimento. Por quê? Quanto mais eu me conheço, mais ferramenta eu tenho para vencer a mim mesmo, né? E com isso, eu consigo, então, mais facilmente cumprir todos os meus deveres. Leon Denis vai dizer, gente, que assim, por mais obscura que seja a condição do homem, né, nesse planeta, por mais humilde que ele pareça a sua sorte ali, o dever sempre vai lhe dominar e enobrecer a sua vida, porque esclarece a razão e fortifica a alma, né? O dever, ele nos traz essa sensação de dever, ele traz calma para o no nosso interior, traz serenidade para o espírito, gente. Né? É por isso que a gente tem que fazer este combate. E o único modo da gente se melhorar é estar aqui, no seio das provações e dos reveses. Como é que a gente vai experimentar? Ninguém evolui sem os obstáculos. Não há modo de evoluir sem os obstáculos, gente. O espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai esclarecer que o dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, o dever está nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O dever está em tudo. O dever, gente, ele vai começar, diz o Espírito Lázaro, precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E vai terminar no limite que nós não desejaríamos ver transposto em relação a nós mesmos. Esse é o limite. Eu não posso fazer ao outro aquilo que vai ameaçar a tranquilidade dele, a felicidade dele, a evolução dele, né? E eu também tenho o meu limite, que é que eu não quero que ninguém ultrapasse essa situação comigo, ninguém me ameace a minha felicidade, né? Lá na Revista Espírita de 1860, novembro de 1863, o espírito Lázaro, né? Ele vai dizer o seguinte: o homem não pode desviar o cálice das suas provas. O que quer dizer isso?
Não depende de nós, gente, desviar os acontecimentos da vida, não. Né? Porque o nosso destino, ele segue os seus trâmites ali rigorosos. Tem coisa que a gente não consegue mudar, não. Mas sempre nós podemos, mesmo nos momentos mais tempestuosos, firmar em nós mesmos essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever nos traz. Gente, a felicidade é dever cumprido. Quer encontrar felicidade? Cumpra o seu dever. Essa é a fórmula da felicidade. Cumpra as suas obrigações, cumpra o seu dever, que você vai ser feliz. Felicidade não está em outra coisa. Está no entendimento do dever bem cumprido, né? Agora, o dever, gente, ele é penoso. O dever, ele é penoso porque ele requer sacrifício. Mas o mal é amargo nos resultados. O que quer dizer isso, gente? É difícil. Às vezes a gente precisa de sacrifício para cumprir o dever? Precisa. Mas o resultado do mal que a gente faz quando a gente não cumpre o dever é desastroso, né? Embora sejam dores ali, o sacrifício e o amargor sejam dores mais ou menos parecidas, elas têm conclusões muito diferentes. Quando você faz o sacrifício para cumprir o dever, né? É como se você estivesse tomando ali um remédio para restaurar a saúde. Essa é a dor que você sente, né? Aquele remédio ali que não é bom de tomar, mas que você sabe que vai restaurar a sua saúde. Agora, quando a gente faz o mal, é nocivo. Por quê? É como se você estivesse ali numa situação, numa festa ali cheia de vícios, que você sabe que vai arruinar o seu corpo. Né? Que você está ali bebendo igual não sei o que lá. Você sabe que você está destruindo o seu corpo e você sabe que aquilo ali vai dar confusão. Então, gente, é essa questão. Quer ser feliz? Entenda que a felicidade é o dever cumprido. Cumprido. Todos os espíritos superiores, gente, eles têm enraizado muito profundamente neles o sentimento dever. E olha, eles, como eles já têm isso muito firme dentro deles, eles não fazem esforço nenhum para seguir a rota que lhes é traçada ali, o dever que é necessário eles cumprirem, não, gente, é uma tendência natural. Por quê? Porque resulta do progresso que eles já conseguiram adquirir, né? E assim eles vão se afastando das coisas ruins, das coisas vis. E os impulsos dos espíritos mais adiantados são todos para o bem. Né? O espírito Lázaro, ele diz uma coisa interessante, porque ele fala assim, olha, que o dever, ele cresce, ele irradia sob a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Agora, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então, gente, o que nós temos que fazer? Qual o nosso objetivo? Refletir as virtudes de Deus, né? Do Criador. Só que o Criador, ele não aceita rascunho imperfeito, não. Né? Por quê? Porque Deus é perfeição, é beleza, é amor. Então, ele quer que a beleza da obra dele resplandeça aos seus próprios olhos. Então, não adianta a gente querer enganar ou se enganar, não, porque não tem jeito. Enquanto nós somos criaturas, porque nós não somos outra coisa, nós somos criaturas, a função da criatura, a obrigação moral da criatura para com o Pai, para com o seu Criador, não cessa jamais. Então, o que a gente tem que fazer é nos melhorarmos para refletirmos em nós, Deus, sermos o espelho onde vai refletir a imagem do Criador, não é assim que diz lá na prece de Cáritas? Pois é. Então, o dever, gente, ele se torna com
como se fosse uma obrigação mesmo, de todos os momentos da nossa existência, todos os momentos. Né? Ele é uma condição, vamos dizer, imprescindível da existência do homem. Né? Agora, gente, a gente se sente ligado, mesmo instintivamente, a essa questão do dever para toda a vida. Porque isso está muito dentro da gente, a gente precisa deixar aflorar. Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Jefferson? Eu sei que eu estou falando muito, mas deixa eu só falar um negócio aqui que eu me lembrei. Ô, gente, às vezes, o ser humano é uma coisa fantástica, né? O ser humano no planeta de prova e expiação, então, é um negocinho de doido, né? Olha só, cada um de nós atua numa linha de atividade que Deus nos colocou. Se eu sou médico, se eu sou engenheiro, é porque era para ser assim. Né? Onde eu estou hoje era para ser assim. Eu estou nessa atividade porque Deus me confiou essa atividade. Como bom ser humano, muito rebelde que nós somos, né? O que nós fazemos? Nós gostamos de criar perturbação, né? Ou como a gente gosta de criar confusão, né? Só que tem um problema, a gente não cria perturbação só para nós, não, né? A gente não desconjunta só a nossa existência, não. A gente também quer ir lá e atrapalhar a existência do outro, né? Fazer desordem na existência do outro. E desajusta não só a nossa encarnação, como a encarnação do outro também. Né? E, gente, e aí a gente vai atrapalhando não só uma pessoa, mas vai atrapalhando um punhado, né? Ô, gente, ser humano é uma coisa muito linda, né? Você pensa bem, você não fica contente em desarrumar a sua vida, não. Você vai lá desarrumar a vida do outro. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser obrigado às maiores lutas. Né? Você vai ser constrangido à maior luta. O Emmanuel tem uma palavra para isso, ele chama de dever regeneração. Né? Que nós somos constrangidos a criar reflexos, né? Que a gente não imprime os nossos reflexos por onde a gente anda, nós vamos ter que criar reflexo novo. Melhores, mais renovados da nossa própria individualidade. Por quê? Porque a gente foi lá desajustar a vida do outro, filho. Você arrumou um credor aí até você pagar sua dívida. Né? Então a gente vai ser constrangido a se melhorar para poder pagar a dívida. Né? Aí, quando a gente reclama assim, nas vezes, né? O meu filho me dá trabalho, meu filho está envolvido com droga, a minha sogra é muito chata, né? O meu esposo é muito irracível, a minha mulher é muito gastadora, né? Eu tenho trabalho, o meu chefe é muito agressivo às vezes. Por que você está passando por essa situação? Porque você foi lá desarranjar a vida do outro, filho. Aí você arrumou um credor, agora você tem que aguentar ele. Agora você tem que se reajustar às leis com esta criatura. E olha, Jesus nos incitou a nós nos pagarmos os nossos débitos, reconciliarmos com os nossos desafetos enquanto a gente está aqui. Porque senão a gente vem para outra encarnação com um esposo chato, com o filho problemático, com o chefe intransigente. Melhor a gente resolver essas questões agora, gente. É nosso dever o reajuste perante as leis divinas. Então, não adianta você querer fugir das lutas, não adianta você querer esconder debaixo da cama, dentro do armário, porque nós temos o dever de cumprir as nossas obrigações, gente. Porque a nossa consciência nos impele a isso. Né? Ela vai ficar ali reclamando com a gente, nos lembrando o tempo inteiro que nós saímos do nosso lugar e fomos lá atrapalhar a vida do outro. Ela vai falar, você vai ter que ir lá consertar. E a gente vai ter que consertar, gente. Vamos ter que consertar. É nosso dever. É nossa obrigação maior o reajuste à lei divina. Né? Jefferson, eu sei que eu estou me estendendo, mas eu queria trazer uma questão aqui que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: a gente está vendo aí, né, no nosso planeta, nesses tempos,
tantas dificuldades, né? Nós estamos vendo aí guerras para todo lado, convulsões sociais, problemas um pior do que o outro. E esse conjunto de coisas, gente, ele traz ocasião ali para deslizes, para quedas espirituais, né? Então, assim, é claro que isso teve ao longo da história, gente. Né? Não é uma particularidade dos nossos tempos, mas está pior nos nossos tempos, porque nós estamos no fim de uma transição planetária. Então, o que acontece? A gente vê companheiros nossos, amigos, os nossos afetos, às vezes, entrando em situações de risco para a alma, né? E é complicado, né? Às vezes a gente vê um filho, um irmão, um parente defendendo umas ideias assim, para lá de estranhas, né? Então são tempos de crise, gente. São duros tempos de crise que nós estamos vivendo, de riscos, realmente grandes riscos para o nosso espírito. Mas sabe, Jefferson, eu vejo as coisas de um modo um pouco diferente. Claro que são tempos difíceis, mas, gente, são os tempos em que a gente pode dar os nossos verdadeiros testemunhos de compreensão, de fé no Cristo, de fé em Jesus, de amor, de fraternidade, de caridade, de paciência, de tolerância, de perdão, de mostrar espírito de serviço. A gente tem visto aí tanta gente aderindo aí a aventuras, a desequilíbrios, caindo nas tentações do mundo material. Vamos orar, gente. É nosso dever orar uns pelos outros, né? Para que a situação se amenize. A gente precisa recorrer à nossa própria fé, para que a gente permaneça fiel aos compromissos que nós assumimos, para que a gente possa cumprir o nosso dever, cumprir esses compromissos que nós assumimos lá no mundo espiritual, né? Então, assim, claro que às vezes a gente fica ali até perplexo com as coisas que estão acontecendo, tantas manifestações de violência, né, nas paisagens aí sociais da vida. Gente, nós estamos vendo o que aconteceu aí no dia 7 em Israel, uma barbárie, parece que o ser humano ali voltou para a idade das cavernas. O que é isso? Aquilo foi uma atrocidade, uma barbaridade. E a gente fica perplexo mesmo. Mas olha, nessas horas, o que a gente tem que fazer é cumprir o nosso dever de servir. Continuar sendo ponto de equilíbrio ou nos tornarmos ponto de equilíbrio para todo o nosso entorno. São momentos difíceis que a gente está passando, mas nós vamos vencê-los. Muito bem, Lara. É interessante, né? Como o dever cumprido nos deixa com a consciência limpa, né? A gente consegue colocar as cabeças encostar no travesseiro e estar ali tranquilo, né? Isso é importante. E eu também não vou me estender muito, né? E quero falar algumas passagens aqui que eu separei para fazer as considerações finais, que é do Espírito Lázaro, né? Capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala o seguinte, ó: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações e interesses do coração. A Lara já abordou esse tema muito bem, né? Então, acho que não preciso comentar. A Lara também falou sobre a submissão, que no livro Pensamento e Vida, né, ela já abordou, mas vale também a reflexão de ler de novo, porque esse é muito importante a gente ter essa noção. O dever é do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, né? O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como lei pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Muito interessante, porque tem que
qualquer forma, a gente vai estar sendo submisso a alguma coisa, né? A gente tem que ter uma disciplina de estar sendo comandado por alguém, ou a gente vai comandar alguém, e quando a gente for comandar alguém, a gente tem que ter também disciplina, tem que ter bom senso, tem que ter ética, porque nada adianta a gente querer submeter uma pessoa a um trabalho, uma atividade que ela tenha que desempenhar, aonde a gente queira exercer o poder, né, que muitas pessoas têm, né, infelizmente, atualmente, que quando a gente ganha poder, onde a gente demonstra como nós somos de verdade. E muitas vezes a gente acaba atribuindo, né, a arrogância, o desequilíbrio, a falta de bom senso nas atitudes com o nosso subalterno, com as pessoas que a gente está trabalhando, cooperando, né? Então, uma posição acima. É muito importante a gente entender isso. E quando a gente é submisso a alguma autoridade, a uma pessoa que esteja um cargo acima de nós, no trabalho, seja em qualquer parte, a gente tem que ter essa noção que a gente está servindo, a gente está trabalhando. Mais que seja uma pessoa arrogante, um chefe que esteja desequilibrado, não importa. Nós estamos aí na posição de trabalho, posição de servir. Óbvio que nós temos também que ter um bom senso, né? Não adianta o chefe ali querer fazer um jogo inadequado, né? Nos metendo a atitudes inadequadas, que a gente vai cumprir também, né? Então, tudo tem um bom senso, tem um equilíbrio, né? Então, isso é uma coisa necessária. E tem uma passagem do livro Tocando Barco, de autoria do Emmanuel, e também psicografia de Chico Xavier, que fala o seguinte: dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá somente o nosso avanço para a infinita luz. Muito importante. E para encerrar as minhas considerações finais, queria falar o seguinte: o dever íntimo dos homens fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, o guardião da dignidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro, capítulo 17. Isso é muito verdade. Nós temos, então, o livre-arbítrio, né? E a Lara falou muito bem sobre isso, sobre a questão da consciência, advertir a gente, ó, não faz isso que vai dar errado, não faz isso que não é moral, é imoral, não faça isso que isso vai te prejudicar. E a gente faz. Né? E aí que eu acho muito lindo a justiça divina nos chamando a atenção, chamando o caminho reto, nos corrigindo através da reação, né, da ação e reação. E isso eu acho muito interessante, porque a justiça divina, a gente vai fazer um programa sobre isso também, e acho muito interessante a gente estar ligado, né, que tudo que acontece com a gente de ruim ou de bom é uma colheita da nossa própria semeadura, na vida atual ou nas vidas passadas. Né? Então, isso é interessante. E, por fim, temos aqui o livro Apostilas da Vida, que fala o seguinte, que é do Espírito André Luiz, de Psicografia do Espírito Humano: façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Ou seja, aqui o André Luiz está colocando a seguinte condição, que é caridade quando a gente coloca o dever e sendo cumprido esse dever em benefício da coletividade, em benefício de nós próprios também, né? Em benefício das instituições. Então, é dever nosso que a gente desempenha a caridade da ação, da atitude, do pensamento, da reação boa, né, da boa reação, aonde a gente coloca, então, o dever com uma prática de caridade. E isso é verdade, porque quando a gente coloca a caridade num plano de ação, a gente está cumprindo um dever social, um dever da gente estar, né, nos sentindo bem a praticar aquela ação. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente. Então, se a Lara quiser complementar uma coisa a mais, se quiser fazer as considerações finais, fica aí a sua disposição. Não vou fazer minhas considerações finais, Jefferson, e eu queria te pedir licença para ler. Eu sei que o nosso tempo a gente já extrapolou ele, né? Porque eu falo demais. Então, assim, mas eu queria pedir licença, gente, para ler
2 parágrafos do livro O Grande Enigma, do Leon Denis. Lá na parte, logo na introdução, que ele chama de Ao Leitor, ele faz algumas reflexões. E, gente, quando eu peguei para reler, eu falei, tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje com a questão de trabalho e dever. Né? Então, ele está falando do que está acontecendo na França no tempo dele, mas se a gente tirar a palavra França e colocar mundo, é a mesma coisa, tá? Do que está acontecendo hoje. Ele diz assim: olha, nunca, talvez, no decurso de sua história, a França, então vou botar o mundo, né? O mundo sentiu mais profundamente a oportunidade de uma nova orientação moral. É o que a gente tem visto. As religiões, dissemos, perderam muito de seu prestígio e os frutos envenenados do materialismo se mostram por toda parte. Não é o que a gente tem visto? Já tinham feito nascer entre as nações esse conflito sangrento que nos aproveitou tão pouco. É que ele está se referindo às guerras, né, que já aconteceram. A obra nefasta prossegue na hora presente. Ao lado do egoísmo e da sensualidade de uns, pompeiam a brutalidade e a avidez de outros. Os atos de violência, os assassínios, os suicídios se multiplicam. As greves se revestem de caráter cada vez mais grave aqui, porque naquela época a França estava ali tomada por greves de trabalhadores, né? É a luta das classes, é o que a gente está vendo hoje. O desencadeamento dos apetites e dos furores. A voz popular sobe e retumba. O ódio dos pequenos contra aqueles que possuem e gozam tendem a passar do domínio das teorias para o dos fatos. As práticas bárbaras, destruidoras de toda a civilização, penetram nos costumes do operariado. Esse estado de coisas, agravando-se, nos levaria diretamente à guerra civil e à selvageria. É o que a gente está vendo. Olha o atentado terrorista em Israel. Tais são os resultados de uma falsa educação. Desde séculos, nem a escola nem a igreja têm ensinado ao povo aquilo de que ele tem mais necessidade de conhecer: o porquê da existência, a lei do destino, com o verdadeiro sentido dos deveres e responsabilidades que a ele se ligam. Daí, em toda parte, o desarrazoar das inteligências e das consciências, a confusão, a desmoralização, a anarquia. Estamos ameaçados de falência social. Será necessário descer até o fundo do pélago das misérias públicas para ver o erro cometido e compreender que se deve buscar, acima de tudo, o raio que esclareça a grande marcha humana em sua estrada sinuosa, através dos precipícios e das rochas que desabam? É a pergunta que Kardec deixa. É isso que nós estamos vivendo, gente. Mas sempre há esperança. Kardec não, Leon Denis. Mas sempre há esperança, porque nesse mesmo livro, o Leon Denis faz a seguinte consideração: de todos os pontos do espaço, de todos os astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam. As vozes dos nossos irmãos mais velhos. E essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faze o bem, cumpre o teu dever. Vem a nós outros que, iguais a ti, pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. É isso, gente. Que maravilha, hein? Muito bonito, né? Mensagem, né? Bem para os tempos atuais, né? É verdade. E olha, gente, que isso foi lá atrás, né?
Leon Denis é contemporâneo de Allan Kardec, gente, do século XIX. Mais de 100 anos aí. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Novamente, eu peço para vocês divulgar nossos vídeos, né? Porque você curtindo, você divulgando nossos vídeos, você deixando seu like, seu comentário, você ajuda a gente a ganhar relevância com o YouTube. Por que a gente tem importante a gente ganhar relevância com o YouTube? Porque o YouTube, quando a gente ganha relevância em um vídeo com o YouTube pega esse vídeo de forma automática e vai distribuindo para outras pessoas. As pessoas que nunca viram nosso programa, que nunca viram, não conhecem nosso canal, não conhecem nosso trabalho aqui na plataforma YouTube, ela vai ter acesso a esse vídeo. Então, é muito importante a gente ajudar a divulgação. Não é por vaidade, não é por questão de contagem de inscritos, não é isso. A gente não quer, se você não quiser se inscrever, não se inscreve, mas compartilha, divulgue, porque às vezes a mensagem que está colocando aqui, que está abordando no programa de hoje, vai ajudar muitas pessoas. E nosso intuito aqui é sempre ajudar no aprendizado das pessoas, a retirar as pessoas da depressão, retirar as pessoas do desequilíbrio, né, do pensamento suicida. Isso é a nossa mensagem, é isso que a gente está querendo fazer nesse programa de hoje. Os programas que a gente fez anteriormente, e os programas que a gente vai fazer futuramente. Então, essa é a mensagem que a gente quer levar. Ajudar as pessoas a sair daquela energia ruim, aquela energia que vai trazer para baixo. Então, a gente quer trazer as pessoas através da mensagem de Jesus, através da mensagem dos Espíritos Amigos, ajudar elas a se equilibrar, a voltar ao caminho reto, a ter esperança, a ter fé, a ter confiança em Deus. Essa é a nossa proposta. É isso que é nosso objetivo aqui no canal. Nosso objetivo aqui, nossos programas. Então, lembrando novamente que Jesus é o remédio, é o médico dos médicos, é o medicamento necessário para cada um de nós. Porque se a gente não tiver Jesus no nosso coração, não tiver a mensagem de Jesus em nossas vidas, a gente não vai conseguir caminhar de forma correta, de forma reta. Então, quanto mais a gente tiver propagar a mensagem de Jesus, seja de nossos vídeos, seja de vídeos dos canais que levem uma boa mensagem, a gente vai ajudar as pessoas a sair dessa energia negativa. A gente vai ajudar o mundo a se equilibrar. Um pouquinho que a gente fizer aqui, pode ser que não mude o mundo, mas se você ajudar uma pessoa a se salvar, uma pessoa a não se suicidar, uma pessoa a sair da depressão, já é uma vitória que você está levando para sua vida, né? Então, é aquilo que o Francisco Assis fala, é dando que se recebe. Bom, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Laura, uma boa noite a você. Até a próxima. Boa noite, Jefferson. Até a próxima. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Até mais, pessoal. Vamos trabalhar, vamos cumprir nosso dever para ter consciência limpa. Até mais. Tchau, tchau.